para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de te cultuar, de dar graças a Ti e te adorar por quem Tu és, por tudo que tens feito nas nossas vidas, tudo que ainda fará, pois cremos, ó Deus, que as Tuas promessas são verdadeiras e serão plenamente cumpridas. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que vivamos diante do Senhor em fidelidade, em santidade, para o Teu inteiro agrado, para Te glorificar em todas as coisas. E nos ilumina com Teu Santo Espírito, nos dirija para que meditemos agora na Tua palavra com todo o discernimento, com toda a atenção e sejamos edificados. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês se lembram do que trata a terceira lei de Newton? Lembra do enunciado, pelo menos? A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, né? As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidos em sentidos contrários. Mas não se preocupa que eu não vou dar aula de física aqui, até porque não é muito o meu forte. Mas eu quero falar sobre reações que alguém pode ter devido a determinada força ou ação que lhe vai de encontro. Por exemplo, quando alguém tem fome, vai fazer o quê? Comer, vai buscar comida para comer, matar a fome. Se alguém tem sede, vai buscar água para beber e saciar a sua sede. Se alguém sente dor, como reage normalmente? Chora, ou se está com vergonha de chorar na frente dos outros, reclama, faz careta, ou briga com alguém. São reações naturais, e aí vai. Como você reagiria ao desfrutar de uma bênção maravilhosa? Vários exemplos temos nas Escrituras de servos de Deus que, diante de uma bênção maravilhosa, de um livramento, de uma graça, reagiram expressando louvor através de cânticos, de hinos. Por exemplo, em Êxodo 15, de 1 a 19, fala sobre o cântico de Moisés. Esse não é o nosso texto principal ainda, é apenas um exemplo. Moisés e os filhos de Israel cantaram após o quê? Após a travessia do Mar Vermelho. E você já parou para pensar que cena grandiosa? Se você estivesse lá, imagina ver o mar se abrindo na sua frente. Falei em sede, olha aí já. O mar se abrindo na sua frente e nas suas costas aquela coluna de fogo separando do exército egípcio que vinha para capturar ou mesmo para matar todo o povo de Israel que havia saído da terra do Egito. E o povo passa a pé enxuto até chegar ao outro lado e depois Deus faz com que aquele exército dos egípcios que foi atrás morresse afogado. Moisés cantou juntamente com o povo, diz assim, pelo menos o início: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Veja que a palavra porque está dando uma explicação, é a reação. Por que eu estou reagindo cantando? Porque a ação que eu recebi foi o triunfo de Deus, o triunfo glorioso de Deus. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Essa parece uma reação compatível com a ação recebida, isto é, o livramento do cativeiro de modo extraordinário e completo. Agora, porém, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a reação de duas pessoas que aparentemente foi estranha em relação à ação que sofreram, considerando um impulso natural humano.
Lembro que Tiago diz: está alguém entre vós sofrendo? Qual é a reação? Faça oração. Está alguém alegre? Qual é a reação? Cante louvores. Tiago 5:13. Mas será que há como cantar quando estivermos sofrendo injustamente? Como você reagiria? Agora sim, o nosso texto principal, Atos 16, leremos a partir do versículo 16. Atos 16, a partir do versículo 16, é uma história já bem conhecida dos irmãos. Diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos até aqui. Nós devemos adorar ao Senhor em toda e qualquer situação, mesmo perante as injustiças e sofrimentos. Adoração é sempre a melhor reação. Segundo Atos 16, aqui o início da segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, foram açoitados e presos em Filipos. Porém, primeiramente eu quero destacar que aqueles sofrimentos de Paulo e Silas não ocorreram por causa de seus próprios pecados. Não ocorreram por causa de erros do trabalho, por causa de crise financeira, por causa de problemas de relacionamentos e outras coisas desse tipo. Antes, eles sofreram por causa da obra de Deus. Muitos de nós sofremos por razões que nós mesmos criamos, ou outros motivos que não têm nada a ver com a causa do Evangelho. E se ainda reclamamos disso, só mostra o quão distante estamos da vontade do Senhor. Mas Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus. Lembre-se que eles só foram para Filipos porque Deus os impediu de ir para a Ásia e os enviou para Macedônia, na Europa. Vamos ver alguns versículos anteriores, versículos 6 a 10. Atos 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles só foram para Filipos porque Deus os enviou para lá e não para o lugar onde eles primeiramente estavam querendo ir. Eles foram presos por expelirem um demônio de uma jovem escrava pelo qual fazia adivinhações, e isso irritou muito os seus donos. E ainda eles foram açoitados com varas sem antes receberem
julgamento justo. Lembra que Paulo era um cidadão romano. Ou seja, só injustiça que aconteceu com ele, porque estava fazendo a vontade de Deus. O que você faria se tivesse acontecido tudo isso com você? Como seria fácil murmurar, reclamar, até blasfemar contra Deus, se vitimizar, sentiríamos pena de nós mesmos, acharíamos que teríamos todo o direito de reclamar e de querer atenção e a justiça para nós. Essa é a reação humana natural. Lembra o que houve com Elias? 1 Reis 19:4 diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Veja, aquele profeta que há pouco tempo havia, pelo poder de Deus, realizado grande obra. Após a sua oração, Deus enviou fogo e consumiu todo o seu sacrifício que estava ali naquele altar, que ele havia derramado água no Monte Carmelo. E agora, alguns dias depois, sentindo vontade de morrer. E Jonas também pediu a morte para si, porque Deus não fizera o que ele queria. Voltando ao nosso texto principal, podemos ver que a reação de Paulo e Silas nos ensina que, em meio ao sofrimento, louvar é melhor do que blasfemar ou murmurar. E vamos ver algumas razões por isso. A primeira razão é porque o louvor revela a fé no nosso coração. A fé que está no nosso coração. O coração humano pode ser comparado a um sachê de chá, que quando colocado na água quente externaliza o que há dentro dele, dando o seu sabor à água. Assim também uma pessoa, quando está em tribulação, revela o que há no seu coração por meio ou do louvor ou da murmuração. Muitas vezes nós professamos algo na frente dos outros e até tentamos crer nisso de alguma forma, dizendo para nós, é assim, mas quando chegam as dificuldades, os problemas, as adversidades, as perseguições, aí nós revelamos o que realmente cremos, o que realmente está no nosso coração, se temos fé em Deus ou não. Elias, um poderoso profeta de Deus, teve sua fé abalada pelo medo de morrer por causa do mandado de Jezabel. Porém, Paulo e Silas oraram ao invés de reclamarem, cantaram ao invés de plantearem. Foram atitudes surpreendentes tomadas por aqueles missionários açoitados e presos ao tronco num cárcere em Filipos, uma cidade onde a princípio não era o desejo deles ir. Nós muitas vezes só oramos com mais fervor quando estamos com problemas, mas nesses casos é difícil termos vontade de cantar, especialmente cantar louvores. Parece que pensamos que o cântico só serve para momentos de felicidade e que se cantarmos nas tristezas seremos hipócritas. Por que você está assim feliz se você está cheio de problemas? Alguém poderia dizer. Você é um hipócrita, você só quer mostrar essa fachada de alegria ou de crente na frente dos outros. O que Tiago diz mesmo, versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Aí você diz, está vendo? No sofrimento devemos orar, não cantar. Só cantaremos quando estivermos alegres. Mas Paulo e Silas, segundo o texto, versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam sofrendo? Sim. Mas eles estavam alegres para cantar louvores? Certamente eles oravam porque confiavam e esperavam em Deus. Mas também cantavam louvores porque se deleitavam no Senhor e em seus planos.
mesmo que estes, os planos de Deus, os fizesse sofrer por algum tempo. Lembre-se do que Jesus pregou lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículos 11 e 12, dizendo: bem-aventurados, o que significa bem-aventurados? Felizes. Felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos. O que significa regozijai-vos? Alegrai-vos. Exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus não nos incentiva simplesmente a termos prazer no sofrimento, mas a reagirmos movidos pela fé, pois geralmente reagimos de acordo com o que cremos. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Se cremos que é grande esse galardão nos céus, por sofrermos por causa de Cristo, podemos nos alegrar, pois o tempo que passaremos aqui nessa terra é muito, muito, muito pequeno em relação a toda a eternidade que teremos à frente na glória do nosso Deus. Lembre-se também do exemplo dos apóstolos, conforme Atos 5:40 e também 41, que diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, ou seja, pelo nome de Cristo. Os apóstolos foram presos. Deus os libertou. Logo depois foram chamados de novo ao sinédrio, foram açoitados e advertidos de que não mais pregassem no nome de Jesus. Lembra o que Pedro disse? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Lembra daquele Pedro afoito que dizia que iria até a cruz com Cristo? Mas quando Jesus foi preso, o que ele fez? Ele o negou 3 vezes. Pedro estava aqui. Aquele que negou Cristo, certamente por medo de ser preso ou de morrer, agora se regozija por sofrer por causa do nome de Cristo. Além disso, lembra que falamos, está alguém sofrendo? Faça oração. Além disso, sabemos que a oração é falar com Deus. Mas e quando cantamos louvores? A quem cantamos? A Deus. Logo, nossos louvores cantados são orações em forma musical. Um exemplo bíblico muito claro, Abacuque 3. Também um texto bem conhecido, eu vou ler apenas alguns versículos. Versículo 1, já fica claro. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Agora eu vou para o texto desse canto, dessa oração musical, que os irmãos conhecem muito bem. Versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. E aí no final, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Era uma música, uma canção. Prestaram atenção na letra dessa canção? Resumindo, ainda que eu entre em falência, não tem fruto, está tudo seco, fome, não tem mais ovelhas, não tem o que comer. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Você sabia que 1/3 dos salmos são lamentações? Ou seja, são salmos que foram compostos em momentos ou por causa de momentos de grande adversidade, perigos, problemas. O interessante desses salmos é que eles não são murmurações.
Antes são expressões de fé, de crentes que sofriam, mas esperavam em Deus. Se você olhar os primeiros salmos, Salmo 3, 4, 5, 6, 7, 13, aí vai pulando mais para frente, você vai perceber esses salmos de lamentações, e eles normalmente têm uma característica, ou algumas características. A primeira, já que é uma lamentação, sempre tem uma lamentação, uma queixa, ou seja, uma exposição de um problema. E logo depois tem uma petição. E também tem um louvor, uma declaração de confiança em Deus. Vamos olhar rapidamente. Olha como começa o Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Veja, ele está dando a Deus, ou expressando a Deus, uma queixa. Eu tenho muitos inimigos, Senhor. Veja o Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Veja, mais uma vez, ele começa com uma petição, mas está claro que também é uma queixa, uma lamentação. Salmo 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. Sara-me. E assim vai. 7. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Agora pula para o 13. O 13 eu vou ler completo porque ele é mais fácil de você ver aquelas características. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O que é isso? A lamentação. Agora vamos ver, próxima parte. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. O que é isso? A petição. Agora, terceira parte. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja só que parece uma reviravolta, que ele começa, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? E no final, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, compôs alguns salmos, por exemplo, o Salmo 56, que é um salmo de lamento individual, e o Salmo 34, que mesmo sendo perseguido, ele faz um salmo de louvor. Versículo 11 do Salmo 56. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me pode fazer o homem. Veja, o que está revelando aqui Davi com esse salmo, com esse cântico, com essa reação, que ele confia em Deus. É uma lamentação, mas ele revela confiança. Veja o Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Outro salmo de lamento que também quero destacar é o Salmo 22, que começa com o seguinte verso. Deus meu, por que me desamparaste? Lembra quem disse isso um pouquinho antes de morrer? Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Conforme Mateus 27, 46. Você já tinha parado para pensar que quando Jesus estava na cruz, carregando sobre os seus ombros os nossos pecados, recebendo a ira divina em nosso lugar, ao ponto de o Pai virar-lhe o rosto, virar-lhe as costas, ele citou
um pequeno trecho de um salmo, uma canção conhecida dos judeus, que apesar de expressar lamento, continha também um louvor confiante no seu conteúdo completo. É só você depois ler o Salmo 22. Por causa disso, também é considerado um salmo messiânico. É nesse salmo que fala sobre traspassar mãos e pés. É nesse salmo que fala sobre zombar. É nesse salmo que fala também sobre as vestes. Quando lembramos ainda que Jesus, logo após a ceia, que representa a sua morte em nosso favor, cantou um hino de louvor com seus discípulos, mesmo sabendo que em poucas horas depois seria crucificado, devemos sempre considerar que a adoração é a melhor reação do servo de Cristo, daquele que quer e deve imitar o seu Senhor, mesmo em meio à dor. Pois o sofrimento expõe a fé do crente através da oração e do louvor. É a fé que nos faz enxergar que muito maior do que o sofrimento é Deus. Por isso nossa reação deve ser louvá-lo. Por isso louvar no momento da provação, da tribulação, não é incompatível, não é uma reação incompatível com a ação que sofremos. Para o crente, é a reação mais harmoniosa, porque não vamos enxergar os problemas em primeiro lugar, mas vamos enxergar o Deus que controla todas as coisas. Em segundo lugar, a adoração é a melhor reação, porque o louvor conforta o nosso coração. Eu quero deixar claro que a música, apesar de ser uma ferramenta terapêutica, não foi aqui, neste caso, um recurso usado para anestesiar a dor daqueles sofridos corações, como se fosse uma droga com efeito passageiro, um analgésico. A música servia para expressar uma fé viva e confortava os corações dos missionários por causa disso. Portanto, a boa música cristã é aquela que transmite fielmente a mensagem da palavra de Deus, a mensagem de esperança, a mensagem de fidelidade, a mensagem de amor, de misericórdia, de graça, de quem Deus é. Paulo e Silas cantaram, como diz o texto, louvores, hinos de louvor. Louvor é elogiar, cantar louvores é declarar os atributos de Deus. A música de louvor deve nos lembrar quem Deus é. Ele é altíssimo, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é justo. Esses são atributos de Deus. Mas se Deus permite que soframos, ainda assim devemos lhe cantar louvores? A mulher de Jó esperava que seu marido reagisse por causa do seu grande sofrimento, blasfemando contra Deus. O que ela disse? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Blasfemar é o oposto de louvar. Significa dizer palavras ofensivas, ultrajar. Porém, Deus não é digno do nosso louvor somente quando faz coisas que consideramos boas para nós. Devemos louvá-lo, em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor exaltado acima de todos. Consideremos, então, os atributos de Deus. Isto nos confortará. Quando estivermos passando por tribulações, lembra? Deus nos conforta. Deus é gracioso. Deus é bom. Deus é misericordioso. Se estivermos passando por injustiças, lembre, Deus é justo. Deus é soberano. Se acharmos que tudo passa tão rápido, lembra? Deus é eterno e passaremos a eternidade com Ele. Lembrar de quem Deus é, de seus atributos, deve nos confortar. Deve confortar o nosso coração. Lembra o que disse Jó após receber todas as péssimas notícias das coisas que ocorreram aos seus bens e aos seus filhos?
Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó resolveu louvar, não amaldiçoar ou blasfemar. Falar bem de Deus, bendito, e não falar mal. Assim também Paulo e Silas louvavam ao invés de murmurar ou blasfemar. Por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus, ou seja, eles conheciam a Deus. Porque eles tinham convicção do seu chamado. Lembra o que foi dito sobre Paulo? No chamado dele, foi dito a Ananias, Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo conhecia e tinha convicção do seu chamado. Eles estavam também realizando a obra divina. Eles foram para Filipos porque Deus mandou. E eles tinham que obedecer. Se eu estou obedecendo, mesmo que tenha sofrimento, essa é a vontade de Deus. E o que Pedro diz? Se for da vontade de Deus, é melhor que soframos fazendo o bem do que o mal. Eles sabiam que Deus é soberano e seus planos são perfeitos. Eles lembravam as maravilhas que o Senhor operara, e porque eles temiam a Deus mais do que qualquer outra coisa. Eu vou temer o homem? Claro que eu devo temer a Deus em primeiro lugar. O que o homem pode fazer? Pode apenas tirar a vida no máximo. Mas o que foi dito sobre Deus? Temei antes aquele que pode não só tirar a vida, mas também lançar no inferno. Foi Paulo quem escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Foi ele que também disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Foi ele quem disse: tudo posso naquele que me fortalece. E os irmãos, vendo o contexto, sabem que aquilo ali é em relação a dificuldades, a sofrimentos. Ele pode mesmo assim todas as coisas porque Cristo sustenta. E foi Paulo que Deus disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. E o que Paulo respondeu? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Na adoração, Deus confortava Paulo. Portanto, nós também devemos sempre louvar ao Senhor e não blasfemar. Pense num hino que te confortou num momento de grande sofrimento. Eu posso lembrar de alguns aqui. Um que a igreja conhece muito bem. Tu me susterás. Pense nessa letra. Teus caminhos, ó Deus, são mais altos que os meus. Mesmo sem entender, prosseguindo, vou crer. Pense no hino, seu caminho é perfeito. Né? Que também fala, mesmo que venha as provações, as tribulações, mesmo que não entendamos da mesma forma, devemos confiar em Deus. Por quê? Porque o seu caminho é perfeito. E talvez você que gosta mais de música erudita e lembra de Jesus, a alegria dos homens, o que Johann Sebastian Bach disse sobre Jesus? É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol
fulgente, meu tesouro permanente. Eu, por isso, olha a reação, o seguirei e jamais o deixarei. Jamais. Um outro hino que eu aprendi há pouco tempo, que parece que combina muito com Jesus, a alegria dos homens, tem até o título semelhante. És minha alegria. Eu até trouxe aqui e gostaria de ler para os irmãos, ou até cantar. E queria que os irmãos prestassem muita atenção na letra. Infelizmente não coloquei nos slides, mas ele fala: és minha alegria, meu sustento e guia, Cristo bom pastor, tenho-te buscado, triste angustiado, livra-me, Senhor. Nada mais precioso há que o Cordeiro vindo ao mundo em amor profundo. Segunda estrofe. Vãs são as riquezas, pois mesmo em pobreza, Cristo és meu prazer. Vãs as falsas honras, glórias e lisonjas, não as quero ter. Na miséria, mágoa ou dor, ou em grande sofrimento, és o meu alento. Terceira estrofe. Cristo se aproxima e minha alma anima, dando vida e paz aos que a Deus adoram e seus dons imploram, Ele os satisfaz. Mesmo tendo que sofrer duro escárnio e zombaria, és minha alegria. Será que você poderia cantar isso? Dizer isso? É forte, não é? Esse homem parece que está à beira da morte. Cristo se aproxima. Perseguição, pobreza, tristeza, sofrimento, e mesmo assim, Cristo é a sua alegria. Em terceiro lugar, adoração é sempre a melhor reação, porque o louvor é um bom testemunho do cristão. O que será que o seu vizinho ou colega de trabalho, amigo ou familiar descrente pensaria se visse você sempre reclamando por tudo, inclusive da sua igreja, da sua família e até de Deus? Certamente você não estaria dando um bom testemunho. No contexto, diz que, nosso texto, aliás, diz que enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, os demais presos escutavam. É bom entender que Paulo e Silas acabaram de ser açoitados. E eles estavam presos pelos pés ao tronco. Não era uma condição confortável. Ele não estava numa sala como essa com ar-condicionado e numa cadeira razoavelmente confortável e com irmãos agradáveis, cheirosos, bonitos, mas criminosos que estavam presos há muito tempo, possivelmente, mal cheirosos, homens maus, e eles com suas costas cheias de feridas, com dores e desconforto. Dores. Será que aqueles que estão ao nosso redor
podem nos ver e nos escutar orando e cantando louvores até nos momentos em que estivermos sofrendo. E talvez não cheguemos a sofrer como Paulo sofreu. Talvez nem chegue nem perto daquele sofrimento que aqueles homens sofreram. E se estivermos reclamando, que testemunho estaremos dando para aqueles que estão ao nosso redor? Deus, então, enviou um terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as cadeias de todos. Paulo e Silas poderiam fugir da prisão. Eles estavam soltos. Eles poderiam ter pensado: Deus nos livrou. Ele já havia feito isso com Pedro antes. E Pedro saiu, porque o anjo o levou para fora da prisão. Ele poderia ter pensado da mesma forma: estamos soltos, podemos escapar, afinal de contas, estamos sofrendo injustiças. No entanto, eles permaneceram ali e impediram que o carcereiro se suicidasse. Na história de Pedro, quando ele foi solto, os irmãos sabem da história que ele apareceu na casa de Maria e foi aquela jovem Rode e tal. Os irmãos sabem, os soldados ali foram mortos, foram justiçados, porque a responsabilidade foi dada a eles. Aquele carcereiro então quis se matar, um homem descrente, um homem sem esperança, um homem que saberia que a forma talvez mais drástica de fugir do seu problema seria apenas a morte, porque pelo menos não teria maior sofrimento que seria dado a ele. Porém, Paulo e Silas pregaram sobre o Deus de quem cantaram há pouco tempo e que salvou o carcereiro e depois toda a sua casa. Isso me faz recordar o Salmo 40, versículos 1 a 3. Lembra? Esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu. Lembra? Ele ouviu o meu clamor quando eu estava ali no poço de perdição, no tremedal de lama. Ele me tirou de lá, colocou os meus pés firmes numa rocha e me deu um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí que diz: muitos verão essas coisas, confiarão e temerão do Senhor. Deus muitas vezes usa situações difíceis em nossas vidas para abençoar outras pessoas, levando-as a terem o conhecimento dele. Portanto, antes de querermos escapar a qualquer custo de uma condição adversa ou desconfortável, oremos e louvemos ao Senhor e aproveitemos a oportunidade para viver o Evangelho e pregá-lo. Somos ferramentas de Deus. Nosso viver deve apontar para Ele. O autor aos Hebreus diz, em Hebreus 13:15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É o resultado, é o testemunho daqueles que creem em Deus, que confessam o nome do Senhor. Sendo assim, veja que eu gosto muito dessa palavra, ele usa sacrifício de louvor. É claro que possivelmente está fazendo uma referência a como eram oferecidas ofertas a Deus no Antigo Testamento, e se você vê Hebreus 13, um pouquinho antes do versículo 15, vai falar sobre o próprio Cristo que ofereceu o seu sangue. Está claro a ideia de sacrifício ali. E logo depois também dos versículos vai falar: com tais sacrifícios Deus se agrada, e cita algumas atitudes que o crente deve tomar. Ou seja, será que só temos que adorar a Deus fazendo coisas confortáveis? Coisas que não nos custam nada, como nos disse Davi? Sendo assim, não devemos tratar a adoração com indiferença, desprezo ou como algo enfadonho, de segundo ou terceiro plano, abaixo até dos meus interesses mais simples, como sair para beber água, por exemplo. Como sair para atender o celular. Ou seja, a minha sede está acima da atenção que eu tenho que dar à palavra de Deus.
O meu celular, se eu sair para atender, está acima da atenção ou da devoção devida a Deus. O meu sono está acima do meu compromisso de estar com os meus irmãos no culto coletivo para adorar a Deus. O que estamos sacrificando? Às vezes sacrificamos o culto, mas não sacrificamos o nosso sono. Às vezes sacrificamos a comunhão, mas não sacrificamos uma outra programação no mesmo momento do culto ao Senhor. Nossa reação em adoração revela o que cremos, o que priorizamos. Ofereçamos sempre sacrifício a quem? A Deus. Quem é a nossa prioridade? E também a adoração revela o que somos. Lembra? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Somos crentes não porque alguém disse que você é crente, ou que nós somos crentes, mas por causa da fé que temos em Cristo. Não somos verdadeiramente aquilo que professamos, mas aquilo que cremos. Portanto, ao contrário do homem natural que, movido por sua natureza pecaminosa, reagiria com murmuração ou blasfêmias diante dos sofrimentos e injustiças, ou buscando em primeiro lugar seu interesse pessoal diante de uma oportunidade de escolhas em detrimento da vontade de Deus, devemos aproveitar quaisquer oportunidades. E por que eu estou fazendo entre aspas? Porque às vezes nós não enxergamos os sofrimentos como uma oportunidade. Devemos aproveitar quaisquer oportunidades, mesmo no sofrimento, para agradar a Deus sempre com bom testemunho. Enfim, será que a reação de Paulo e Silas na prisão foi incompatível com a ação negativa que sofreram? Vimos que louvar a Deus revela a nossa fé. Revela o que nós cremos de verdade. O que nós priorizamos. Vimos que louvar a Deus conforta o nosso coração porque nós lembramos o que Deus é, o que Ele pode fazer. Ele é maior do que todas as coisas, maior do que os problemas, maior do que os homens, maior do que os perigos. Isso nos dá conforto. E vimos que o louvor é uma forma de darmos um bom testemunho diante dos outros. Será que os outros sabem que você é crente? Será que os outros conhecem ou sabem que você adora ou serve a Deus? Será que por causa do seu comportamento, por causa da sua música, alguém pode chegar a querer conhecer Deus? Portanto, pelos olhos da fé, louvar ao invés de murmurar em toda e qualquer situação é uma marca natural do servo de Cristo, daquele que deve ser conforme a sua imagem, pois a adoração é sempre nossa melhor reação. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus e pelos teus planos que são tão maravilhosos. Senhor, como nos envergonhamos por causa de atitudes que tomamos que desprezam o Senhor, que realmente vão bem longe do que acabamos de ver da reação de Paulo e Silas, que estavam louvando ao Senhor e cantando e orando enquanto estavam presos, depois de açoitados, enquanto que nós, muitas vezes, por causa de uma sede, por causa de sono, por causa de qualquer coisinha,
dizemos, eu tenho direito de ficar em casa, eu posso ficar aqui, eu posso fazer outra coisa, vou cultuar outro dia. Senhor, que possamos sempre oferecer a Ti sacrifícios de louvor, como fruto de lábios que confessam o Teu nome. Que a adoração seja sempre a nossa reação diante do Senhor e diante de qualquer coisa que o Senhor assim permite que passemos. É o que peço em nome de Jesus. Amém.